noite a vocês que nos assistem sempre pela TV aberta de São Paulo, no canal 9 da NET, o 186 da Vivo, e nas redes sociais, ali do Face News One e também do Facebook, né? Deixa eu ver aqui se a gente já está aqui com o nosso amigo, o Chapina. Espera só um minutinho. Daqui um minutinho a gente já vai ver. Ele está ligando por aqui, gente. Olha aqui, ó. Ele tem que dar. Marco Kojorowski aqui está no ar. A Ana Cláudia, o Snell voltou ao ar, né? Aguardando aqui nosso entrevistado de hoje, que é o meu amigo, né, de longa data, José Maria Chapina Alcazar, né? Ele já deve estar aparecendo aqui na live e deve estar entrando ali aqui. Há uma adaptação para essas coisas, né, para essa interatividade. Mas é só estar ali nos acompanhando, né? Então, enquanto eu estou conversando com vocês, ele, olha, já deve estar aqui. Deixa eu ver se é ele. Não entrou aqui ainda, mas a gente já vai entrar com ele. Deixa eu ver se é o Chapina que está aqui. Vamos lá ver. Eu vou aqui ver aqui na internet. Está aqui, ele já está aqui. Então, vou fazer... A gente vai estar ao dispor de vocês, né? Pronto, agora ótimo. Sim. Gente, é marinheiro de primeira viagem, viu? Você que é o mestre. Fala, boa noite. Mas a gente, boa noite, já temos aqui as pessoas já estão, né, acompanhando aqui. Eu tinha passado aqui um currículo seu, né, falando do CETEC, do SESCOM, falar do Instituto Renovar, que é uma instituição que você faz pensando em benefício a empresários, a empresas, a população, né, fazendo não política pública, mas ajudando a fazer esse trabalho, né, de conscientização. Sim, verdade. Chapina, é uma honra estar aqui. Desce um pouquinho a câmera, que eu estou vendo só um pedacinho de você. Sobe um pouquinho. Aí, tá melhor. Aí. Mais um pouquinho. Deixa eu afastar um pouquinho. Deixa eu afastar um pouco mais. Melhorou? Isso. Não, tá baixando. Você tem que deixar mais centralizado o seu rosto. Mas vamos fazendo, ó. Centraliza tá bom, mais seu rosto. Aí, não. Tá vendo que tem uma folga em cima? Sobe um pouco o teu rosto. O problema é que eu tô com um carregador celular aqui. Ah, tá. Agora sim. Agora eu vou ver se ele saiu um pouquinho do ar, mas... Ah, voltou. Essa posição é ótima. Ótimo. Bom, muito bom. Então tá. E olha, Chapina, a gente tem passado hoje, eu estava acompanhando aqui, eu já falei um pouco da tua história, do teu trabalho, junto à parte, né, das empresas, teu trabalho de contador há muito tempo, brigando por uma tributação a melhorar para o contribuinte, mas principalmente porque os tributos fazem com que a gente tenha políticas públicas, né? São os tributos que pagam que a gente, né, faz o governo funcionar. E a gente está vendo uma situação sine qua non hoje, né? Você vê, o mundo já tem 2 milhões e 600 mil de pessoas que estão com casos confirmados, com mais de 187 mil mortes. É uma coisa avassaladora. Então, nessa primeira etapa aí da nossa entrevista, eu queria escutar de ti, como cidadão, como é que você está vendo essa situação toda que está acontecendo no mundo, né? Não teve, eu não vivi nada igual. Ok. Walter, primeiro, obrigado pela oportunidade, parabéns ao seu trabalho, que eu venho acompanhando aí ao longo dos anos, que você também é um líder, é um idealizador, que trabalha por uma causa justa de ver a melhor das contas públicas e a melhor dos nossos governantes, lutando para também terminar com a burocracia. Muito obrigado e gratidão, tá? E agradecer também todos os parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Se toda essa jornada que a gente passou pelo SESCOM e continua agora criando o Instituto Renova, nós temos os nossos pares que pensam igual a nós e querem as mesmas coisas, tá? Então eu estou muito orgulhoso e muito honrado de estar nesse bate-papo com você. E é triste o momento que nós estamos vivendo, é muito preocupante, nós já estamos aqui confinados quase há um mês. Eu tenho uma empresa de contabilidade há 50 anos, 55 anos, é uma empresa com 150 colaboradores, uma empresa familiar, e está todo mundo trabalhando em home office, tá? Então, em home office. Agora, o que está trazendo de aprendizado? Toda crise traz novas oportunidades. Eu acho que a gente tem que procurar ver o lado bom
da crise, aprendendo com a crise e torcendo para que essa doença logo passa, que logo se descobre aí uma vacina que já está bem encaminhada. O que a gente fica triste é com o desencontro de informação, né, Walter? Porque cada dia você tem uma notícia, cresceu tanto, curaram tantos, a gente vê uma manipulação política que não deveria estar sendo usado aí para instrumento político num momento tão crítico, tá? As empresas estão com dificuldade, estão sofrendo, muitas empresas, se o governo não fizer algo por elas, o que deveria acontecer? Houve uma intervenção do Estado, houve uma intervenção nos negócios da iniciativa privada, assim, abruptamente. Então elas foram pegas desprevenidamente. Uma intervenção justa, que precisava ter prudência, mas ela podia ter sido pensada um pouco melhor, porque matar a galinha dos ovos de ouro, que é o setor produtivo, que é a indústria, que é o comércio, que é o setor de prestação de serviço, que ele trabalhando, ele gera economia, ele além de contribuir com os impostos, ele gera a economia, põe o dinheiro em circulação e que alimenta o Estado. Então houve assim uma precipitação de planejamento, não na prevenção da saúde. Eu acho que na saúde tinha que se fazer o que foi feito e talvez com um pouco mais de energia, mas tinha que se pensar numa flexibilização da atividade econômica. Não podia ser feito do jeito que está. Eu acho que poderíamos ter feito com prevenções, todo mundo usando máscara, fazendo a higienização e deixar o pessoal trabalhar. Que tristeza ver os shoppings fechados, que tristeza ver a economia parada. Quer dizer, então nós estamos passando por uma situação não vivida, não passou por nenhuma guerra, nós tivemos a Revolução que não teve um tiro, então o Brasil não tem experiência de guerra, outros países já passaram por isso, são mais experientes, mas o Brasil é a primeira realidade que está tendo com uma situação de guerra da saúde, né? Então nós vamos rezar para que os nossos governantes acertem e que os nossos governantes pensem no empreendedor, criem emergencialmente um fundo, fundo perdido, dê para esses empresários um financiamento a fundo perdido, como foi feito em outros países. Portugal, quando abriu para a comunidade europeia, ela soltou dinheiro para os empresários a fundo perdido. O Brasil só quer tirar do empresário, só quer cobrar impostos, só quer fazer intervenção de impostos caríssimos, né? Então está na hora agora de o governo brasileiro, o nosso querido presidente, o nosso governador do estado, o nosso prefeito, olhar um pouquinho, deixa eu dar um pouco de oxigênio para a galinha dos ovos de ouro. Abre um financiamento, né? Abre um financiamento sem tanta burocracia, porque o BNDES abriu, o Banco do Estado está abrindo, mas vai lá buscar o financiamento. Eles só liberam para quem não precisa, para quem tem ficha limpa. Está certo, é um critério. Mas nessa situação, muitos poucos terão ficha limpa. Muitos poucos já estão devendo impostos aí, e o imposto hoje tem um mecanismo de colocar no cadinho, de colocar, até protestar. A Receita Federal, o Estado e a Prefeitura vem protestando quem não paga imposto, enviando para cartório. Então, vamos flexibilizar um pouquinho, vamos abrir canais de financiamento, vamos ser solidários também àqueles que geram emprego, porque se ficar nessa linha dura que está, as coisas nós vamos ter uma outra doença para ser tratada, que é a doença da... Oi? Não, agora continua, a doença da... É a doença da falta de emprego, é a doença da falta da iniciativa privada continuar trabalhando. O Estado não vive sem esse público, ele tem que olhar também como na área da saúde está sendo tomada todas as providências de criar hospitais aí a curto no Pacaembu, no Anhembi. Vamos olhar para o lado do empreendedor, abrir também hospitais de financiamentos públicos a fundo perdido, para que este pessoal que ficou sem produzir desde março, imagine uma empresa que tem folha de pagamento, que tem fornecedores, que tem comprar mercadorias, não ter venda, ficar mais de 30 dias sem vender, parou, fechou tudo. Como é que a pessoa sobrevive? Né? Como é que sobrevive? Não sobrevive. Deixa eu até te falar, quem está aqui nos assistindo, ó, está o doutor Marco Joroski falando da suspensão dos prazos. Deixa eu te passar aqui um pessoal que está de público teu, né? Ótimo. Depois ele até coloca. Concordo com o pensamento competente do setor. Tá, a Brenda está aqui, Gilberto Kifuri está aqui, a Nadir está dando
oi para você, dizendo que a entrevista está ótima. Eu estou tentando buscar aqui todo mundo. Tá a Fel Alcazar, eu não sei, deve ser parente, né? É o filho, é o Fernando. É o Fernando, é meu filho. O Fel Alcazar é o filho. Tá, o Isnel está aqui, também está participando. A oficina tem a Stephanie está aqui, o Marco Antônio Zito, grande amigo, advogado também, vai estar aí fazendo. A Vera, do Rio de Janeiro, doutora Vera, doutora Fran também está aqui nos assistindo. É bom falar, sabe, Cadê? Eu não gosto de deixar passar todo mundo. Marco, o Zito está aqui, ó. O seu filho falou do orgulho do pai, está aqui também. Toninho, do Blend Café. O Toninho, ele inclusive me sugeriu essa pauta também, junto com o nosso amigo Marco Kozorowski, a falar do pequeno comércio. Ele tem comércio na Zona Norte, de um café muito bom e que está ali minguando, né? Então agora está fazendo entrega online, ele fica nervoso. Está aqui, ó, a Chapina tem muita experiência. Quem que falou? Esse é um amigo, deve ser um amigo. Advocacia. Está uma grande plaquete. Você tem razão. Ontem o Kozorowski comentou, falta planejamento, porque você falou tudo. Matar a galinha dos ovos de ouro. Nós é que geramos os impostos, não é isso? O ISS, o ICMS, o IPI, enfim, tudo. E se a gente não produz, a máquina do Estado fica desabastecida e finda os impostos. E como é que você vê a saída disso? Então, Walter, o que é mais triste, eu tenho acompanhado os pronunciamentos públicos aí do nosso governador, do nosso prefeito e também do presidente. O que é mais triste é que eles não estão olhando para esse lado. Em nenhum momento eles estão sensibilizados pela economia que está parando, pelos que estão gerando impostos. Tá? Por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele fixou a data de retorno agora dia 10, dia 12 de maio. Por que não abre já? Volta no dia 1º de maio. Por que dia 10? O governador ele não fez nenhum ato de prorrogação do ICMS do estado de São Paulo. Isso, verdade. O prefeito também não fez nenhum ato de prorrogação do ISS de São Paulo. Todos os atos vieram pelo governo federal e que pegou as empresas do Simples Nacional. E as empresas do Simples Nacional têm lá embutido, as empresas que faturam até 4 milhões e 800 anos, tem lá dentro todos os tributos federais, estaduais e as contribuições. Só que aquele que não está no Simples, ele está porque não tem nenhuma assistência do governo do estado e não tem nenhuma assistência do governo municipal. Por exemplo, o município de São Paulo, nós estamos aí presenciando o rompimento dos contratos de locação, as pessoas pedindo negociação, suspendendo os pagamentos dos aluguéis e o IPTU está vencendo, não tem prorrogação de prazo, não há sensibilidade, quando é feito alguma coisa é muito pequena. Então eu gostaria que o nosso governador, que ele está fazendo um trabalho brilhante, está muito preocupado com a sua responsabilidade de atender a sociedade na questão da saúde, mas o nosso governador ele está esquecendo do setor produtivo. Parece que ele não olha para o lado produtivo, flexibilizando aquele que gera emprego e aquele que gera a economia. E vamos pedir para que ele e o prefeito olhem por esse aspecto também. Dê condições de se voltar à retomada da economia com algum subsídio. A sociedade está recebendo subsídio do governo federal. Aquela ajuda de custo dos informais. Você viu o número de informais que apareceram para receber muita coisa, né? Muita coisa. Que são totalmente informais. Nem no microempreendedor individual esse pessoal se vinculou. Isso alguns nem cadastro tinha, né? Nem cadastro. Exatamente. O que traduz isso? Que é muito complicado ser empresário no Brasil. Ou ter uma atividade paga-se muito imposto, além de pagar o imposto, tem uma burocracia fenomenal e a pessoa, às vezes, pode fechar uma empresa por não cumprir essa burocracia. Então, o Brasil precisa ser reinventado. Por mais que eles estão fazendo, é muito pouco, é muito complexo ainda. Tenta ser um microempreendedor individual, a inscrição é fácil, mas depois o que tem para ele cumprir? A complicação que tem para ele declarar o imposto de renda dele. Olha aqui, eu quero te passar aqui, algumas pessoas que são empresários que eu conheço, tá aqui, Perinei, que é o Rodolfo,
que é, inclusive, diretor de um grande clube aqui em São Paulo, né? A esposa dele, a Paula Adame, também está fazendo. Está aqui, obrigado a todos. Está aqui também o Marco Cojorowski, que diz que é muito informais. Eu queria te passar essas informações. O Zito, o doutor Zito, falou que o empreendedorismo era o futuro da relação trabalho. O senhor acredita que o mercado retrocede? Vou deixar duas perguntas. O Cojorowski, que é o vice-presidente da OAB Tatuapé também, política pública não foi competente para repassar e agir pelas pequenas e médias empresas e aos diversos estabelecimentos que estão completamente parados. Na verdade, Chapina, eu acredito, você que tem muito mais experiência do que eu, conhece muito mais esse assunto, eu acho que é o que você falou. Ninguém estava adaptado a essa situação. A gente nunca viu. Então, me diga, o que agora poderia ser, baseado na pergunta do Marco e do Zito, e também aqui do meu outro amigo aqui, que está aqui fazendo um mega de um trabalho, você tá com bastante ibope, hein? Obrigado, o Alexandre está aqui, o Castelo Branco, o Lucas Gato está aqui, como eu já falei, tem também uma pessoa que tem uma empresa grande aqui, deixa eu ver se eu acho que é marido da minha amiga Fabiana Lopes, que é diretora do IASP. O que você acha que a gente pode fazer? Tem que rever os impostos, tem que fazer algum tipo de ação, nem que seja numa PL rápida, numa medida provisória do Estado, sei lá, alguma coisa do federativo, que agilize a situação para que esses que estão devendo, porque as contas vão chegar aí, né? Vai ter IPTU, tem desconto de ICMS na base quando você faz as suas transações, as notas são pagas, e não tem mais mercadoria para rodar, as empresas estão paradas, os shoppings estão parados. E como você, na sua experiência, vê essa situação? Né? Como é que a gente sai dessa bola de neve? Eu vejo da seguinte forma, também não estava preparado para passar por essa situação, mas nós tivemos que nos adaptar. O meu caso é um caso um pouco diferente dos demais, porque o meu negócio ele gera uma receita redundante. Então, o que nós estamos vendo agora? Uma redução dos honorários, que há um pedido de redução, e às vezes até fechamento de empresas, né? Então, nós estamos vivendo um momento típico para uma reflexão geral. A primeira reflexão é uma reforma política, porque a política do jeito que está, ela não vai chegar a lugar algum. Porque, infelizmente, você me desculpe, eu sei que você é um homem político, você foi candidato e é candidato ao governo do Estado, à prefeitura, e nós precisamos do político. O Instituto Renova, ele foi fundado exatamente com uma característica de não ter na sua diretoria nenhum participante de político, para que a entidade não passe a ser usada por interesses políticos. O que está acontecendo com os nossos representantes hoje, que estão perdendo a credibilidade? A sociedade não acredita mais nesses homens que estão à frente de grandes sindicatos, de grandes federações e associações. Por quê? Está lá dentro um partido político. Infelizmente, eles estão trabalhando nos seus interesses políticos. Então, nós precisamos quebrar esse elo. Nós temos que inventar a roda novamente, ter uma representação política que pense na sociedade e não pense nos seus lobbies e nem nos seus interesses partidários. Hoje, Walter, o que acontece? Você, para entrar na política, você conhece muito bem isso, você tem que se filiar a um partido. Se você não rezar na cartilha da sua liderança, o que acontece? Você não recebe projeto para trabalhar. Verdade. Né? Tá? Não recebe. Então, o sistema está viciado. Hoje, quando você vai recorrer a um homem público, a primeira coisa que ele olha para você é o número de votos que você pode levar para ele e o que você pode levar em troca. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo um momento muito oportuno para uma reflexão e uma reforma estrutural da cidadania, principalmente política. O nosso Congresso tem que ser refeito, os nossos representantes do Estado e da Prefeitura também, porque tratar pontualmente cada caso isolado vai aumentar a coxa de retalho. Você vê o caso do ICMS. O ICMS, a postura que tem o ICMS, a coxa de retalho, que é com substituição tributária, com tributação específica para cada item de segmento econômico. Você vai vender para outro estado, você paga o imposto antes da mercadoria chegar no varejo, de chegar no seu cliente final. A substituição tributária,
é uma punição para o empreendedor, porque você, antes de vender, ao comprar a mercadoria, você já está pagando um imposto que vai incidir sobre a venda. Quer dizer, acho que só no Brasil que existe isso. Então, isso tem que acabar, tem que ser acertado e aí trazer um novo modelo. Eu acho que é um momento para lideranças como você, para pessoas que têm um pensamento também, e a gente, com a força de mobilização, fazer com que mude. Lembra que nós trabalhamos juntos na extinção da CPMF, na extinção da medida provisória. Foi um trabalho forte, um trabalho duro, porque tem uma grande fatia dos políticos que pensam igual a gente. Mas, infelizmente, a máquina ela se organizou de tal forma que a liderança tem um domínio total para os seus fiéis, né? Então, se os seus fiéis não forem de acordo com aquilo que ele tem como proposta, ele acaba não seguindo em frente, como se seria boicotado. Eu penso dessa forma, nós precisamos do político, o Instituto Renova, ele veio com essa mentalidade, mas ele precisa do político. O político é necessário, mas o político é que pensa na sociedade, não o político que pensa no seu partido. Nós temos uma inversão de valores aqui. E as entidades precisam estar liberadas desse domínio político. Tá? O Vitor coloca aqui, o Vitor Rufino, o governo decretou estado de calamidade para o bem de todos e prejudica fortemente a classe dos empresários. Né? Eu vou falar, você está assistido mesmo, viu? Obrigado. Deixa eu te falar. Obrigado a todos que estão participando. Todos que estão participando, a minha gratidão. O Marcelo Borro também está aqui. Não, ótimo. Eu falo sempre porque esses dias eu tenho visto o pessoal conversar, inclusive você passou numa live, quero te agradecer muito, e a gente não comenta, tem que falar das pessoas. Deixa eu te dizer, você falou uma coisa prioritária para a pessoa. Isso. É assim, pontual. Você falou para mim duas coisas importantes. Não se pensa em... que, aliás, o professor Kiacharata fala muito. Essa reforma tributária, você vê como a gente vai deixando as coisas para trás e aí deságua na falta de estabelecer metas, né? O governo é assim também. Troca o político, troca o plano de governo, mexe com a lei de diretrizes, não faz metrô, não estende ramal de saneamento básico. Aí vem um outro que tem um outro plano, porque diz que ele é focado na educação, outro na saúde. Enfim, eu acho que teve muitos poucos nisso, mas aí deixa de empreender naquele setor. Acontece o seguinte, mexeram no setor produtivo, que é a geração do famigerado ICMS, né? Os estados se abastecem, e aí o que acontece? A gente não está trabalhando, e aí tem outra coisa que você falou importante, pontual. Essa massa de desempregados, que agora até me assustou, 60 milhões de pessoas, né? Quantas dessas estão em São Paulo, que aí são pessoas que não estavam trabalhando, geravam o tributo, porque iam comprar a Coca-Cola, quando dá o arroz, né? E geram impostos. Essa massa também não está conseguindo botar comida na mesa. E tudo isso é a falta de tributo, né? Então, assim, essa reforma que você falou é prioritária. Esse Instituto Renovar ele precisa entrar para botar essa consciência que você tem, né? De estabelecer isso. Eu quero escutar mais. O Instituto Renova, ele veio exatamente para cobrir esse espaço, essa avenida que está aberta, de uma miopia de visão empreendedora política. Nós temos uma miopia dos governantes em relação ao empreendedor. O empreendedor ele é tratado como desonesto até prova em contrário. Todas as leis são feitas com o objetivo de puni-lo. Vamos pegar um exemplo pequeno. Você tocou agora na massa de desemprego, que é a menor classe salarial do país, a classe que menos renda tem. Você sabe que essa classe é penalizada com o imposto de renda na fonte? Sabe há quantos anos o imposto de renda na fonte não é corrigido aqui no Brasil? Há uns 10 anos. Então, se você tem uma massa salarial que tinha emprego, e essa massa salarial era reajustada pela inflação todo ano, o imposto de renda na fonte deveria ser reajustado também todo ano para manter o limite de isenção de pagamento. O que acontece? Quando a Receita Federal não aumenta a tabela do imposto de renda na fonte pelos índices inflacionários, ela começou a tributar aquele que menos ganha, aquele de menor renda. Então nós temos um desvio
de conduta em todos os segmentos tributários. Você pega a pessoa física, você pega a pessoa jurídica, você pega o setor da indústria, o setor do comércio, todos eles são penalizados por uma miopia de geração de caixa para o Estado. O Estado é o maior tomador do serviço do dinheiro público. Nós financiamos o Estado. Você já parou para pensar que uma loja, ela abre, ela tem que investir nas suas instalações, ela precisa comprar mercadoria, comprar bem por um bom preço, encontrar o cliente e dar prazo de 30 a 60 dias para receber. Só que quando ele emite a nota fiscal, ele já começa a pagar o imposto. A folha de pagamento, o salário é pago, o INSS é pago no mês seguinte. Ele não recebeu ainda a mercadoria daquele imposto que ele já foi taxado. Então, uma inversão de valores. Aí nós vamos olhar para o lado político, que o fundo partidário, quantos bilhões, eles não abrem mão. Para que esse fundo 3 partidário? bilhões. Eu acho um absurdo. Fundo partidário, eu acho um absurdo. Vê se abre mão. Vê se eles abriram mão. Vê se eles abriram mão. Não abre. Se põem a pauta, eles tiram da pauta, e o governo e a justiça no Brasil também está no mesmo viés político. Ela trabalha, ela faz justiça, interesses políticos. Se você precisar da justiça, você entra na primeira instância, vai para a segunda instância, vai para a terceira, leva 10 anos e você não tem a decisão. Infelizmente, a legislação do Brasil, ela é vantajosa para o malandro. O cidadão do bem só perde se recorrer à justiça. Isso tem que mudar também. Não pode continuar do jeito que está. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Claro, isso precisa. Inclusive está aqui, ó, Maria Casar fala que precisamos, deve ser parente, né? MR é o casar, né? Precisamos melhorar... Não é? Não é. O Ciel não conheço. Ele é? É uma mulher. Aí está dizendo o seguinte: precisamos melhorar o ambiente de negócio. É muito mais fácil de discutir a reforma tributária. Mas melhorar o ambiente de negócio, até pontuando aí, eu vou lhe falar como essa experiência que eu tive a candidatura de governo. É a Márcia é o casar. Márcia é filha. É a filha, então. É a então, filha. Eu acho que tem até um pontuamento nessa história, porque eu, por exemplo, eu entro como governador, eu já tenho que lidar com orçamento que o outro deixou para mim. O pessoal está entrando falando, você já vai, eu vou fazer tudo, não vai fazer nada. Não consegue fazer. Está mexendo com o orçamento que o outro dirigente deixou, né? Propositivo, uma média de 2 anos. Então, assim, enquanto a gente não repensar o que o benefício que o tributo dá, não é isso? Essa pena. De forma igualitária, você falou outra coisa essencial, que só uma pessoa de conteúdo na área tributária como você, o Arada, você tem tributos do ICMS diferentes para cada estado, né? O setor de álcool é uma coisa, o setor de laranja é outra coisa, aí você não tem uma matemática simples para o negócio. Se ele tiver uma mistura entre o álcool e a laranja, se fizer uma pinga de laranja, já paga 2 tributos diferentes, né? E metade dos impostos metade de tudo no país é imposto, 52% é imposto. Então, acho que você tem razão. Como é que a gente vai... Aí a minha pergunta para ti, como é que, por exemplo, lá do meu amigo Toninho, ele faz café gourmet, né? Como é que essa pessoa que empreendeu, o cara que botou dinheiro, fez um negócio bonito para atender a sociedade, ele vai escapar nesse momento que a gente está agora? Eu sei que é difícil essa pergunta, mas como é que ele poderia escapar? Tem que melhorar a tributação dele, tem que fazer refinanciamento dele, ele tem que ajudar a pagar, a parcelar as notas que ele paga dos empreendedores lá que botaram dinheiro nele. Né? Olha, num primeiro momento, eu vejo que uma alternativa que poderia acontecer e seria uma novidade, porque ninguém está falando isso, é o Estado e o município para esses empresários tentar superar esta fase, dinheiro a fundo perdido. Dinheiro que os juros seriam subsidiados, que a forma de ser obtida seria de forma simplificada e que ele pudesse recuperar o seu negócio. Então, ele vai levar um certo tempo, se nada for feito, e aquele que não conseguiu ter uma reserva, ele simplesmente não escapa dessa pandemia.
Ele morre pela saúde, mas morre pela economia também. Infelizmente, nós vamos ter o doente que é da saúde e vamos ter o doente da economia. Se o governo do estado, o governo municipal e o federal não olharem para esses empresários, tirando custos do dinheiro, dando subsídios para esse pessoal investir no seu negócio por 30, 60, 90, 120 dias, porque isso não vai se resolver por menos tempo, que ele possa ter o oxigênio e reinvestir no seu negócio. Imagine agora, por falta de vendas, por falta de produto, ele ter que cortar a sua mão de obra, aquela mão de obra que está treinada, capacitada, que ele tem um carinho especial por ela, que ele precisa dela, e ele tem que cortar essa mão de obra porque ele não tem dinheiro mais para pagar a folha de pagamento. Por que o Estado não olha por isso? O Estado tem que ver, achar uma forma, que nunca foi feita no Brasil. O Brasil tem alguns benefícios indiretos, por exemplo, da moratória na questão de tributos atrasados, parcela, faz o refis, mas no momento hoje de necessitar de ajuda financeira para cada empresário que veio tantos anos, ao longo dos anos, subsidiando o governo. Tá? Porque, na realidade, empreender no Brasil é financiar o Estado. Volto a ser repetitivo. Você compra a mercadoria, você paga o salário, você tem que achar um cliente para vender a sua mercadoria, dar prazo para receber, mas você já está pagando os tributos da folha de pagamento, o ICMS, o IPI, está vencendo tudo antes de eu receber do meu cliente. Quer dizer, é um contrassenso. E se eu pegar essa venda que eu fiz, ir ao banco para antecipar o recebível, eu tenho um custo de juros violento que inviabiliza o meu lucro, leva tudo embora. Então tem uma distorção muito grande. E os empresários que viveram até agora, sobreviveram até agora, são excelentes, mas dessa pandemia, muito pouca gente vai conseguir se salvar dela, porque a falta de geração de negócios não permite a sobrevivência de ninguém. E aí eu vejo a insensibilidade do nosso governador e do nosso prefeito. O Toninho coloca assim, primeiro ele fala que são ótimas, essa pessoa que eu te falei que tem um comércio lá, e o crédito não está chegando para o pequeno comércio. Aliás, esse crédito, quando não está chegando em lugar nenhum, né? A gente não tem crédito chegando em lugar nenhum. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, agora vem a cabeça, meio complicada. O Sandelo, o Silvio Sandelo também está aqui, ele tem uma... o Toninho botou uma outra que eu acho importante, ó. O Toninho, ele estava bem preocupado mesmo. A ideia do fundo perdido é fantástica, mas me parece um pouco, deixa eu ver aqui, utopia, visto que não suspenderam o IPTU, serviços básicos como água, luz. Aliás, a gente tem discutido isso para o comércio. É verdade. Como é que também é falado, respondendo o Toninho aí, que você vê, os serviços básicos, água, luz, a internet, que inclusive tem decisões que pode ter corte. Então, vamos dizer, a própria internet hoje é um serviço básico. Se o governo não tiver como se comunicar com o cidadão, ele não vai conseguir dar o crédito, eles baixam um app, vai se fazer aquelas filas na porta da Caixa Econômica do Banco do Brasil. O negócio é triste, né, Sapir? O negócio é complicado. Mas eu queria te perguntar uma coisa que você é prático. Dividir a cabeça aqui, resumindo. O Toninho, ele tem razão na colocação, mas nós precisamos inovar. E essa pandemia está trazendo uma reflexão para um novo mundo. Nós entramos no processo de um jeito e sairemos do processo de outro jeito, inclusive num processo empreendedor. Eu tive uma experiência de ter 150 pessoas em home office e nós somos repensando se vale a pena voltar com essa estrutura para dentro do negócio. Por que ter um local tão grande, pagando alto custo de aluguel e de investimento, se está funcionando esse processo à distância? Então, nós temos hoje a tecnologia ao nosso favor. Agora, o fundo perdido nunca se foi discutido no país. Nunca ninguém levou essa proposta para o governo. Eu, quando presidente do SESCOM, nós tratamos de diversas crises, né? Tivemos a MP 232, tivemos aí a CPMF, que afetou de uma outra forma a economia. Mas ter uma crise como essa, que veio pela saúde, nós nunca vivenciamos.
E agora tem que se criar novas ideias. E o governo precisa pensar assim, aquele empresário que está estabelecido há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, há 20 anos, que está por necessidade, cria uma frente de financiamento para ele. É o momento da gente levar a proposta. Espero que o governador, que o governador escute nosso bate-papo, que ele passe a refletir, porque ele quer continuar a carreira política dele. Senão ele vai terminar essa gestão e não vai construir nada, e só tratando mal o empreendedor. Fechando e diz que vai prender, se a pessoa sair para a rua, vai prender ainda. E a mesma linha está o nosso prefeito. Então, é inovação. A crise traz inovação, então nós temos que começar a formar uma voz única e levar propostas que sejam factíveis ao empreendedor. Está tratando de um lado a saúde, a sociedade precisa de atendimento, está sendo resolvido. Que gera emprego, que segura a economia, esse não está tendo benefício nenhum, não está sendo prejudicado a cada dia mais. Você que conhece bem, a grande massa dos 40, né, quase 44 milhões de pessoas do estado de São Paulo, só do estado de São Paulo só, né? Ou da cidade de São Paulo, quase 11 para 12 milhões de pessoas, elas são de pequenos e médios empreendedores, não é isso? Eu estou equivocado, Sim. Né? A gente tem muita empresa. Você tem no campo tributário, você tem 60% representa da arrecadação tributária das micro e pequenas das empresas do Simples. Os outros 40% vêm das empresas tributadas pelo lucro real e pelo lucro presumido. O pequeno tem uma preponderância muito grande na arrecadação federal, mas no estado ele já não representa muito e no município ele já não representa muito. Esse modelo também é distorcido, porque se incentiva o pequeno, ele se obriga ele a ser pequeno por um bom tempo, porque se ele estourar o limite, ele vai para uma outra taxa de tributação, de faturamento. A partir do momento que ele fatura mais de 4.800.000, ele já vai para uma outra taxa de custo tributário. Então você incentiva ele a ficar pequeno sempre. Se ele crescer, ele é penalizado porque ele vai pagar mais imposto. Mas também tem uma questão que há uma injustiça dentro desse processo tributário. Os avisados, por falta de conhecimento, às vezes acaba pagando mais imposto do que devia, não ficando no Simples Nacional. Porque o Simples Nacional é uma taxa única sobre o faturamento. Então, às vezes, o pequeno comércio, o pequeno lojista, a pequena indústria, começa no Simples Nacional pagando imposto. Se ele tivesse num outro sistema do lucro presumido ou até no lucro real, ele não estaria pagando imposto porque ele não está gerando lucro ainda. Ele está no início da sua atividade. Então, por isso que eu digo sempre que o sistema tributário é muito complexo, ele vem de uma facilidade que não existe. As empresas do Simples Nacional precisam se organizar, elas precisam ter o controle interno, ela precisa fazer o seu processo de custeio, porque não é só emitir a nota e pagar o imposto sobre o faturamento. Se ele não tiver um controle de quanto ele pagou a mercadoria e quanto custou o produto, ele orientado aí com simplificação de controles internos. E amanhã ele passa a ter problema com o fisco estadual, federal e municipal. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é essa que me veio à cabeça. E essa massa de pessoas que agora o Brasil, vamos dizer assim, o governo descobriu que existem, né? E agora vai ter uma massa enorme aí fazendo cadastro, um cadastro, como a gente falou no começo do nosso bate-papo, né? Isso não vai ser um choque para o governo descobrir que todas essas pessoas que geravam impostos agora estão precisando deles e não tem nenhum para eles, porque esses R$600 não chegou em lugar nenhum ainda. Algumas pessoas receberam, outras não, e é claro que a sistemática de é muito difícil, né? Ninguém está preparado para isso. Mas o que você acha dessa massa toda que está? Como é que o Brasil vai se virar agora com tudo isso? Se essa massa toda continuar sendo tratada do mesmo jeito que vinha sendo tratada antes do vírus, ela não sobreviverá, porque ela não terá nem o que comer. Agora é um outro cenário. Agora virou um outro cenário. Ela estava na informalidade, ela vivia de bicos, né? Fazia um concertinho aqui, vendia uma mercadoria, vivia de bico, correndo o risco. Se não for olhado para esse público, que é um público grande, que você muito bem lembrou, e a galinha de ovos de ouro dá uma possibilidade para que ele se legalize sem burocracia,
sem tantas taxas impostas a serem pagas, tá? O governo vai ter que repensar. É uma nova política de governo, é uma nova política pública. Não adianta o governo só querer prender, querer multar e querer proibir a circulação. Ele tem que pensar numa nova política pública para a sua galinha de ovos de ouro, que agora é uma outra realidade. Eu disse no começo, nós entramos nessa crise de um jeito e vamos sair diferente. Muitos processos serão reinventados, muitas formas que eram tratadas de um jeito, com custo oneroso, vai ser tratada de um outro jeito. Eu pego pelo meu caso, meu exemplo, como o meu caso tem muitos dele, né? E o trabalho fora da empresa trouxe uma outra visão. Quer dizer, a gente não pensava em trabalhar dessa forma. Fomos obrigados a trabalhar e está sendo produtivo. Claro que a experiência deu certo, usando a tecnologia, deu certo, a experiência está sendo produtiva e dá para controlar. Então é um novo modelo de empreender. Mas o governo precisa mudar as leis. Se o governo não flexibilizar as suas exigências, a sua forma de lidar com esse público, ele não vai ter sucesso, porque esse público vai continuar informal. Eu acho que, é uma opinião minha, que deveria ter uma base do governo a escutar entidades assim, não só aqui no estado de São Paulo, em outros lugares, precisa ver, você tem impacto daquele que está lá na ponta, né? Hoje eu escutei, só fui fazer uma matéria, eu perguntei para uma pessoa, falando, você recebeu esse crédito? Eu não acredito. Eu fiz meu cadastro, está em análise, mas até hoje eu nunca recebi nada do governo, eu não tenho nada. Eu sou um nada. Me chocou. Eu falei, mas você não tem medo de estar andando sem máscara? Ele falou, eu sou um nada, doutor. Ainda me tratou de doutor, né? Eu nem estava de terno e gravata, não. Você vê como eles são sempre excluídos, né? Porque apresenta essa coisa da aparência, né? Ele não é nem atendido se ele for numa agência bancária. Se ele for atrás do BNDES, que está sendo divulgado agora, ele não passa da porta para dentro. É um desrespeito que se fala com o setor. Nós temos dentro do Instituto Renova um diretor, um vice-presidente, que você conhece, que é o Toninho da Galeria do Rock. São 450 empresários na Galeria do Rock. Já fecharam 40. E vão fechar muitos outros tantos. Ele está desesperado, todo dia ele está indo na mídia para defender esse público, só lá na Galeria do Rock. Que as pequenas lojinhas, pequenos lojistas que produzem, que contribuem, não estão conseguindo trabalhar, porque o governo não permite que a sociedade circule. Então, como resolver essa questão? Para esse público, o governo falou, vamos fazer um acordinho aqui, olha, eu vou te dar X de investimento para você e você me devolve isso em 2, 3 anos, 4 anos, a juros zero. O governo pode fazer isso, ele tem cacife para isso, ele tem condições para isso. Se ele não olhar para esse público empreendedor de uma outra forma, nós vamos ter aí um caos muito grande, porque essa economia, até voltar a girar novamente, ela vai no mínimo 6 meses. Você quer ver um grande amigo nosso que fez um bem para a saúde, e amigo mesmo, eu conheço ele, o Edgar, que é o dono da Smart City, o grupo Biorritmo. Esse homem empreendeu um dinheiro fenomenal no Brasil, acho que a maior núcleo de academias, a preço popularíssimo, é a primeira vez que eu vejo. Não estou fazendo propaganda, não, estou falando bem dele. Ele a R$9, a R$20, a R$30, a academia estava 400, 200, né? Quando não mais, né? E aí essa pessoa está desassistida hoje, né? Porque o fluxo dele parou, a pessoa que pagava R$9 estava feliz porque fazia uma academia de um espaço bom. Eu fico pensando aqui, puxa vida, o que vai acontecer com o Edgar, que montou uma academia em cada esquina, acreditando na saúde, e foi empresário de força, né? Como é que vai acontecer o que com esse homem, né? Agora, eu ia te perguntar uma coisa. Eu estava falando hoje com o Pedro Nassi, ele até te mandou um abraço lá no Trianon. É o momento do grande... o Pedro é fantástico, ele faz um programa lá, Metrópole, né? E eu queria... Existe um novo pacto social. Tem que ser estabelecido esse pacto social. Você não acha, Zé? Existe uma nova forma de repensar na vida de comunidades, de empresas. A gente tem que estabelecer um novo pacto social mundial, né, para trabalhar. Não é isso? Exatamente. Não é isso que você está falando? É isso mesmo. Eu acho que o momento é criar um novo pacto social, olhando para a sociedade de uma outra forma e o governo se posicionando também de uma outra forma. O governo tem que deixar de ser financiado pela sociedade. Ele tem que deixar a sociedade produzir, ter o seu lucro, depois pagar o seu imposto.
Aqui é o processo invertido. Então, nós temos que criar um novo modelo social e é importante isso que você coloca para a gente começar a debater isso já, começar a discutir esse assunto já. Quem sabe no Instituto Renova a gente vai provocar isso também, faz parte dos objetivos do Instituto Renova. Chapira, a gente tem 5 minutos, eu queria pedir para o amigo, faça um resumo da sua experiência de vida, como é que esse empresário pequeno, que a gente já falou, como que ele vai poder, porque vai ter um monte de ação agora, vai ter ação de imposto, as empresas vão poder trabalhando, ele está desesperado. Esses amigos que eu comentei agora são gente do bem. E eu não estou falando que o governador fez isso, que o presidente fez aquilo. Quer dizer, essa pandemia é uma coisa aqui do demônio, até, porque é um vírus invisível, né? Também como proceder nisso. Mas a gente tem que achar alternativas. Então, com a tua experiência, como é que eu vou falar para o Toninho ali do Blake Café, que fala, poxa vida, agora, Toninho? Aí eu e o Chapina conversamos, e o que você acha que é melhor ele fazer? Ele buscar com o governo, ele reclamar, ele não renovar, ele bater na porta ali do palácio. Enfim, é a liturgia do cargo do Dória. Ele está lá, ele se prontificou a isso, ele tem que responder essas coisas. O presidente tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer isso. Mas o que você acha que ele pode fazer para ele, sozinho, se movimentar? Desculpa alongar na minha pergunta, mas acho que ela é pontual. É provocativa, inclusive. O empresário hoje, ele está acuado, ele está e ele não tem nenhuma visão de alternativa para sair desse enrosco. Ainda mais tendo o Estado se comportando da forma. Quando eu falo Estado, eu falo governo federal, estadual e municipal se comportando com ele desta forma. Mas eu vejo um lado bom de toda essa crise. O Brasil é o celeiro do mundo. Os olhos dos empreendedores mundiais, os fundos de investimentos estão procurando o Brasil para investir em empresas, para comprar empresas. Então, aquela empresa que ainda possa se segurar, não desanime, faça de tudo para recuperar, para que ela fique produtiva e prepare essa empresa para amanhã ser vendida, para ter um sócio novo que possa vir do exterior através de um fundo de investimento. Isso vai passar mais 30, 60 dias. O Brasil deve voltar ao normal, porque se não voltar ao normal, todos nós vamos morrer. É verdade. Então, nós temos que ter visão otimista, olhar isso como um aprendizado novo, como uma nova experiência e como um alerta. Você vê que a sociedade está mudando o seu comportamento, né? Está havendo uma solidariedade como nunca visto. E essa solidariedade tem que haver também dos empreendedores e dos entes governamentais. Ele não pode olhar o governo olhar o empreendedor como um inimigo número 1, como uma pessoa que só não quer pagar imposto. Ele tem que ter fôlego para pagar esse imposto. Nós trabalhamos para produzir riqueza e pagamos o imposto sobre essa riqueza antes de receber. Então, eu vejo o futuro no Brasil, o Brasil está tendo uma grande lição, até dos governantes estão aprendendo com essa crise, todos nós estamos aprendendo. Agora, as empresas que estavam sem planejamento, que não tinham formação do seu preço de venda, que não tinham uma cultura administrativa de gestão, que só tinham o conhecimento técnico do negócio e não tinham uma gestão, essas vão sofrer e provavelmente terão muito sacrifício para a retomada do seu negócio. Agora, o Brasil tem um espaço muito grande para novos empreendedores. Para os empreendedores que estão sobrevivendo a essa crise, eles vão sair melhor dessa crise, porque eles vão trabalhar de uma outra forma, e vai ter um outro relacionamento, e eu espero que o governo federal, e o governo estadual e o governo municipal olhem para esse público com outros olhos, tá? Olhando pela manutenção da vida das empresas, e não sustentando a morte delas. Eu queria te agradecer muito, né? E convidar, a gente está tentando fazer uma ação aqui, e vou te mandar o convite, queria que você participasse com o conselho que a gente está fazendo com o Instituto Renova, perdão. Desculpe. E a gente quer unir forças com a Cruz Vermelha, com o Médicos Sem Fronteira. Eu vou te mandar esse convite, depois o pessoal vai saber, mas faço em público assim. Está dizendo o seguinte, então, o Renato Mansur está dando parabéns, o Thiago está aqui. Realmente você teve um pessoal aí que está... o Renato Mansur falou muita burocracia. Eu não vou voltar tanto porque a gente está atrás. Eu queria te dizer porque
difícil saber. O Instagram, ele corta a gente e não pergunta nada, né? Então, eu queria te dizer muito boa sorte. Que Deus me abençoe, porque pensar no povo, pensar no cidadão, no pequeno negócio dele, no médio negócio, é pensar em benefício ao futuro da sociedade, né? Isso é importante. As pessoas têm um sonho de ter as coisas, de realizar ser alguém na vida, e precisa de gente assim que nem você para poder botar de pé o sonho delas, né? E quando a gente acredita no sonho, vira realidade. Obrigado. É verdade, mas como pessoas como você, Walter, como que têm o mesmo pensamento, e como todos os nossos amigos e pessoas que participaram agora, nós temos como conseguir fazer mudança, acreditar que é possível mudar e não ter medo de enfrentar dificuldades e nem do poderio econômico, político que navega numa outra praia. Graças a Deus o Brasil está passando por uma reestruturação moral. Que Deus abençoe o nosso presidente, que abençoe todas as pessoas do bem, que te dê muita luz, mais luz para você, que te proteja muito mais, que você consiga trilhar também na linha que você vem de defesa dos interesses da sociedade e que nos dê muita força para as que virão pela frente. Eu sou muito grato por essa oportunidade, muito grato e carinho de todos que estão participando, e você conta comigo para o que precisar também, tá bom? Então, eu estou te convocando para você voltar. Porque primeiro, porque você vê que tirou a nós. Eu estou aqui na minha casinha, né? E você está na sua casinha, e a gente está fazendo esse bate-papo. Eu queria muito que tivesse uma, duas, três, várias vezes, tá? Porque você é uma pessoa que me pergunta, sempre está junto comigo, tá no WhatsApp perguntando se eu estou bem. Eu acho que o importante é isso. Eu estou sentindo falta de abraço, de amizade. Isso, esse vírus trouxe. A gente está dando valor daquelas coisas que a gente... Você várias vezes vem tomar café, eu estou indo e tal, e hoje a gente sente falta desse café. Vamos arrumar um tempinho para a gente almoçar. Eu fiz até o café. Vou de máscara, vamos pro gel, tudo que precisar. É isso aí. Vamos com tudo para nos prevenir. Mas que Deus nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão precisando de um apoio hoje. Obrigado, Chapina. Obrigado, Deus gratidão. Gratidão, viu? Eu vou encerrar, que encerra a gente. Tá bom, pode encerrar. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu trabalho, viu? Não, todos. E todo mundo aí, a sua família que participou, até minha filha, sabe? Minha filha tem 14 anos, papai, eu vou ver o tio Chapina. Eu falei, legal, né? Que legal, obrigado a todos aí, obrigado à família, o apoio que a gente tem da família é muito importante. E os nossos filhos, eu tenho 3 filhos nesse processo da pandemia aí, de colocar todo mundo em home office, foi um trabalho dessa juventude, dessa geração, porque a gente já está velhinho, né? É verdade. Você não. Olha, cabelo branco, minha filha que me ensina a lidar com esse negócio aqui. Olha, um abraço. Deus te abençoe. Outro para você. Outro. Muito obrigado, viu? Um beijo. Abraço. Outro. Tchau, filho. Tchau.